Fala galera, Jornada Podcast pra vocês de novo. Oba. Hoje, né, Gu? Não vai ser um Jornada Podcast, hoje vai ser um Jornada Aleatória. Aleatório. A gente separou aí perguntas que vocês fizeram no Instagram, as perguntas bem legais. E a gente vai estar debatendo aí, eu e o Gu, né, nossa visão bíblica sobre as perguntas que vocês fizeram. E espero que vocês gostem novamente. Peço perdão pelos cachorros, mas a gente vai com tentar cachorro gravar mesmo. 3 vezes e não vai dar. Então, é a Julie, do meu vizinho. Ela late muito. E antes de a gente começar nossas perguntas, que eu vou fazer aqui, é importante a gente estar falando sobre as pessoas que tornam esse podcast possível, que a gente sempre fala. Então, vou colocar aqui para vocês na tela, dessa vez mais rápido do que da semana passada. Deixa eu ver aqui. Então, primeira sou eu, a Tchê Filmes, que oferece toda a estrutura aqui que a gente tem aqui no estúdio pra gente estar gravando, certo? Então, a gente tem aqui a iluminação, a câmera, os microfones, mesa de som, computador, é tudo da empresa, e isso possibilita que a gente grave um podcast com essa qualidade que a gente tem. O que pra gente, como podcast, foi um baita de um adianto, né? Começar com toda essa estrutura, que é uma estrutura cara. Então, se você tem interesse em produzir vídeo, produzir um podcast, precisa de uma consultoria para te ajudar a começar um projeto, fazer algum roteiro, alguma coisa assim, entre em contato com a Tchê Filmes. A gente tem toda a especialização e a formação para estar te auxiliando nisso e os equipamentos para estar executando também. Cara é bom, hein? Cara é bom. É muito bom, é muito bom. E, gente, outro patrocinador que a gente tem aqui é a Rede Discovery, a loja Rede Discovery, que é a sua loja se você tem interesse em comprar equipamentos de som em geral. Então pode ser desde um fone de ouvido, para você ouvir no seu celular, ou algum headphone com maior qualidade, até acessórios como mesa de som, cabos, microfones, etc. Eles apoiam aqui essa mesa de microfones, vem da Rede Discovery. E fica a dica para você, se você tem interesse em comprar uma coisa, acessa o link que está na descrição. E no final dessa compra, usa o cupom ATIEFILMES, que aí você vai estar tendo 10% de desconto na sua compra, no valor final dela, certo? Então, se você pegou um item em promoção no final dessa conta, além do desconto da promoção, você tem os 10% de descontos da TIE, vale muito a pena. Dá uma olhada lá na loja que tem bastante coisa legal. A mesa aqui de som que a gente tem estava em promoção esses dias, num valor ótimo e extremamente acessível, então fica de dica para vocês, tá bom? Antes de começar, vale dizer que hoje a gente tá com uma companhia aqui dentro do nosso quarto, que é a Zelda. É, Zeldinha. Tá na perna ela tá do aqui Gel embaixo aqui. Ela tá fazendo companhia aqui pra gente hoje. Agora tá pra aparecer. Aí, ó. Tá aparecendo aí. Ela é muito linda, gente. Ela vai ficar fazendo carinho nela. Não... Ela vai ficar no quarto com a gente, porque senão ela fica latindo lá fora e atrapalha nós. Né? Bom. E é isso, gente. Então vamos começar com as perguntas que vocês fizeram. Gel, foram poucas perguntas, mas foram perguntas muito boas. Perguntas muito boas. Foram perguntas muito legais. Então, de novo, eu quero te incentivar você no nosso Instagram. Faça mais perguntas quando a gente colocar a caixa lá. Isso nos ajuda a produzir bastante conteúdo. O vídeo dessa quarta foi baseado numa dessas perguntas. E o podcast de hoje nessas outras 3 perguntas que a gente separou. E vamos começar já chutando balde. Vou começar com uma pergunta difícil, depois a gente vai para uma leve e vai para outra difícil. Então, a primeira pergunta, que é um assunto que está bem atual aí, é a seguinte. Gel, culto online, igreja virtual. O que a gente pensa sobre isso? O que a gente acha e tudo mais? Você começa. Logo pelo mais polêmico. Bom, o que eu tenho acompanhado aí, que tem gerado bastante briga na internet, né? Alguns pastores até falam que é perseguição religiosa, né? Tá fechando por causa da pandemia. Sim. Eu particularmente não acho, né? Aí fica aquela dúvida, né? Volta ou não volta os cultos? Bom, minha opinião, já vou dar na lata. Minha opinião é, cada igreja tem um contexto, né? Então, assim, a Bíblia é um mandamento que todas as pessoas devam obedecer às ordens do líder que Deus colocou sobre nós. Isso é fato. Então, se hoje, infelizmente, o mandamento é fique em casa, né, não cultue, a gente tem que obedecer, né? Então, assim, liberando os cultos, eu acredito que ainda assim deve haver a confiança do cristão no líder. Sim. Cada líder vai se reunir com a liderança da igreja
e resolver o que é melhor pro contexto daquela igreja. Porque, por exemplo, a nossa igreja tem mais de 1.000 membros. Sim. É muito difícil para a liderança da nossa igreja resolver essa situação. Né? De uma maneira, eles, graças a Deus, são muito sábios, mas uma igreja que tem, tipo, 15, 20 membros. Né? É outro contexto. Então, assim... tem igreja de 15, 20 membros que tá num espaço muito apertado. É. Tem igreja de 15, 20 membros que tá num espaço maior, mais amplo, tem um quintal de uma chácara de um membro da igreja que dá pra fazer um distanciamento. Então, tem contexto e contexto. É importante a gente entender isso. A gente entende que o princípio é o respeito ao que as autoridades dizem. Então, por exemplo, se a autoridade está falando para fechar, a igreja fecha. Agora, a gente tem margem de discussão, por exemplo, se a autoridade está falando para abrir, cabe à igreja analisar o como deve ser essa abertura e qual talvez é a maneira mais adequada. Ah, não, o pessoal liberou, então vamos abrir normal, só com e tal. Não, tem que analisar. Será que é melhor abrir normal? Como que tá a situação na cidade? Quantos leitos minha cidade tem? Não, tá zerado, não tem leito. Então por que a gente vai abrir e correr risco? Os membros da igreja, como que tá a situação deles? Tem muito membro com família doente, com gente doente? Será que vale a pena? Tem toda essa análise que tem que ser feita. Tem que ser feita com bastante sabedoria. Então, cabe a gente, como membro, orar pela nossa liderança, tanto pastores quanto liderança pessoal, presbíteros, para estarem. Deus está dando sabedoria para eles tomarem essa decisão da melhor maneira. Exatamente. Então, e eu ainda digo, né, tipo, tem que tomar cuidado também para a gente estar sempre buscando, com isso, dar um bom testemunho. Exato. Então, obviamente, tipo, se a igreja tem que avaliar também o testemunho que ela vai estar dando ao abrir. Na cidade, né? Dentro da cidade. Então, assim, é algo difícil, cara, mas é algo que varia de igreja para igreja. Então, não existe uma fórmula, uma resposta certa. E é algo que tem que ser sempre pensado, com cuidado e tudo mais. Mas, assim, o liberando os cultos, né? Eu acredito que se, tipo, a igreja tem condição de cultuar sem pôr em risco a vida dos irmãos, eu não vejo problema. Não, tava rolando. E também, tá rolando, né? Mas também tem aquele lance, né? Tipo assim, às vezes vai voltar o culto, vai estar mais tranquila a pandemia, se Deus quiser, e vai ter irmãos que ainda não vão estar à vontade. Sim. Não vá, né? Não tá à vontade, não vá. Que nem no podcast. A gente resolveu na fase emergencial não fazer. Mas os primeiros podcasts a gente gravou na fase amarela, por exemplo. E a gente gravou com gente que tava à vontade disso aí. Então a gente pergunta, cara, você tá à vontade? Você tá tranquilo em vir e tudo mais? Se a pessoa não tiver, a gente deixa pra depois, faz depois. Se a pessoa tiver à vontade e tudo mais, daí a gente traz ela e bora. Mas é algo que a gente analisa e a gente mesmo toma cuidado, faz a nossa análise, vai sentindo. Eu e o Gel, a gente sentiu que essas últimas 2 semanas a gente gravaria só eu e ele. Sim. Semana que vem, né? Provavelmente já dê pra trazer um convidado de novo. Se não der, a gente vai dar outro jeito. Mas é uma análise que a gente faz e toma cuidado. Acho que também dentro dessa pergunta, acho que a galera também tá em dúvida se culto online é culto. Excelente. Aí essa eu vou jogar pra você. Tá. Isso faz parte também do lance de igreja virtual. Então, a igreja ser virtual, como um todo conceito, passou a ser uma necessidade por conta da pandemia. Então, a gente entende que isso não está dentro do ideal. O ideal é que a gente, como membro, se reúna na igreja, porque a comunhão faz parte do que é ser igreja. Então, eu vi uma charge de um cara falando, não, eu vou para a igreja mesmo assim, porque é só lá que eu posso adorar meu Deus. Ele tá saindo batendo a porta e tá Jesus, tipo, na sala, tipo, como assim? Tipo, achei muito boa. E, cara, é isso. Não é porque você tá em casa que você não pode adorar a Deus. Não é porque você tá vendo um culto online que você não pode estar adorando a Deus e que você não é igreja. A gente sabe que não é o ideal. A gente sabe que o ideal é a igreja estar reunida. Mas a gente tem que entender que a gente tá dando mau testemunho se a gente insiste nisso e a gente não vai, não é porque a gente não tá na igreja que a gente não pode adorar a Deus, não é assim que funciona. Então, assim, numa situação pandêmica, que a gente entende que é uma situação temporária e tudo mais, não faz mal ter conta online. Não não é tão confortável, às vezes é ruim, às vezes infelizmente as igrejas não têm como fazer algo com muita qualidade, mas é importante a gente participar, porque isso é ser igreja. Ser igreja é passar por tempos de crise. Sim. Também. E lidar com esses tempos de crise da maneira que dá. Então, assim,
eu não acho legal pessoas que, por conta de culto online, a nossa igreja, por exemplo, já tinha culto online antes da pandemia. Como uma opção àquelas pessoas que não tinham como ir à igreja, seja por uma doença ou por alguma condição especial. Daí você podia ver o culto online. Ou até pessoas que estão em outros países, sentem falta da igreja aqui porque se mudaram e tal. É uma opção. Duras são as pessoas que param de ir na igreja porque tem o culto online. Ah, se tem um culto online, eu não vou mais na igreja. Não tenho que sair de casa. É bem mais confortável. E aí a gente vê pecado. Porque daí você pode ir à igreja, pode se reunir com os outros membros, mas não faz porque é mais confortável para você ficar em casa, aí a gente tem um problema. Mas numa situação pandêmica como a gente está hoje, infelizmente é uma inconveniência que a gente tem que lidar e aguentar como igreja juntos para a gente passar por esse momento. Mas existem coisas que a igreja pode fazer para aproximar a igreja à mesma distância. Então, a gente, através dos pequenos grupos, se reúne após a reunião dos jovens em salas no Zoom e conversa. Isso é uma maneira de se reunir e ter comunhão. De novo, é um improviso. A gente está pondo é um durex que a gente está pondo para lidar com essa situação, mas é algo que faz bem, é importante. Como a gente falou no podcast passado, foi uma coisa que a gente viu, inclusive, os jovens crescerem durante esse momento por conta dessa condição, dessa adversidade. Então, é muito legal isso. Então, esse é o lance da igreja online e tal. Acho que pra gente ser mais prático, né? A ideia do podcast. Uhum. Assim, a pandemia tá revelando muito o coração da galera, né? Sim. Então, como você falou, tem aquele cara que, tipo, ele não considera a reunião online um culto. Né? Ele fala, não, só lá na igreja mesmo. Assim como tem o cara que, tipo, ele tá amando que não tá tendo o culto presencial pra ele ficar de boa em casa e não participar. É confortável. Então, tipo, ele ia no presencial, porque ele, batia a carteirinha dele lá, o pastor me viu aqui, beleza, cheque, até semana que vem. Mas o coração dele morreu pra igreja, né? Sim. Então, tipo, hoje o cara nem participa, e quando participa, vai forçado. Né? Então, assim, tá revelando o coração. Hoje a gente vive muito nesse negócio de extremo. Ou, eu sou legalista, só tem na igreja, ou eu sou muito liberal, não, quando der eu vou, né? Como diz o pastor Ricardo, aula vaga, né? Cara, então assim, avalia o seu coração, velho. Avalia o seu coração. Eu gosto muito de falar disso que, tipo, Deus, ele não fica pegando você pela cabeça e fala, faz isso. Ele, em tudo na Bíblia, ele dá o princípio moral do que você deve fazer e querer. Então, sim, cara... Teve igrejas que cresceram durante a pandemia e teve igrejas que acabaram durante a pandemia. Isso tudo mostra o coração do pessoal que está na igreja e da liderança também. Então, acho que isso pega meio que o assunto da igreja virtual. É um assunto que, assim, é relativamente mais fácil, apesar de polêmico, porque, de novo, tudo que tem política fica polemizado. E a gente não quer ficar debatendo a decisão do STF sobre isso, né? A gente debateu aqui a interpretação da igreja com relação às decisões. Que é o que importa pra gente, de fato, né? Como que você vai reagir diante da decisão da liderança da sua igreja e da liderança lá que Deus colocou no STF lá. Exatamente, cara. Então, bom, a próxima pergunta que a gente tem é a seguinte. Vou pegar uma mais tranquila ainda, que perguntaram pra gente sobre séries. Colocaram lá na caixa. Séries. E daí, qual que eu falei pro Gel, colocaram aqui só séries. Então, eu não sei se a pessoa quer saber o que a gente assiste, se a pessoa quer saber o conceito, sobre falar o geral de séries. Normalmente, tá? Eu sei que não é todo mundo, mas cada um avalia o seu coração. Normalmente a pessoa que pergunta isso, talvez ela tá querendo buscar uma resposta para que apoie o que ela assista, uma permissão, né? Ou às vezes ela realmente é sincera, ela quer aprender, né? Mas normalmente ela tá querendo... Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. E a gente gosta de fogo no parquinho, a gente joga gasolina, então a gente vai responder nesse nível aí que estão jogando. E, cara, de novo, né? A gente facilita muito nessa vida, não é por querer, não é porque a gente tá fugindo, mas a gente tem princípios bíblicos que nos ajudam a saber o que a gente deve assistir ou não. Sim. Essa é a nossa primeira não só assistir, afirmação. Né? Como ouvir. Exatamente. Ouvir, tudo, cara, relação a tudo. A Bíblia não tem lá, não assistirás série X. Não tem. Mas
A Bíblia tem princípios que nos ajudam a escolher e saber o que é adequado ou não. Eu tenho uma opinião, inclusive, interessante sobre isso. Conte-nos. Nesse aspecto. Eles querem saber. Que eu acho que a gente, no processo de santificação, a gente tem... Peraí, se você falar heresia ao vivo aqui, ao vivo não, Você me corrige, gravado, né? mas se você falar heresia, Não, fique tranquilo. eu vou te queimar. Ó, Então, tô a brincando. gente tá todo mundo no processo de santificação. Quanto mais a gente estuda, cresce na palavra, mais a gente avança nesse processo. Sim, A gente só vai ser santo no céu, mas a gente consegue ir longe nesse processo, sim. ao longo da nossa vida e tudo mais. Por exemplo, Paulo fala que foi um dos maiores pecadores. Sim. E eu tenho um entendimento disso, que eu entendo isso o quê? De que eu entendo essa frase? Talvez Paulo estivesse tão avançado nesse processo de santificação que ele conseguia ter um olhar para a vida dele e enxergar coisas que talvez a gente, na nossa imaturidade, talvez nem enxergue como pecado. Sim. O que eu quero dizer com isso? Talvez, no meu processo de santificação, eu considere ver alguma coisa sem problema. Sim. Mas, daqui a alguns anos, eu avançando nesse processo, talvez eu olhasse, o que eu olhasse como algo muito radical, talvez eu olhasse e falasse, não, cara, isso não me acrescentou nada, não tinha sentido em ver esse tipo de coisa, e hoje eu não vejo mais. Isso me gerou uma dúvida. Posso? Pode? Tá, beleza. Você tá falando aqui do cara mais maduro pro menos maduro, certo? Sim. Porém, a Bíblia, ela dá o princípio pro crente. Sim, geral. Pro crente geral. Tanto pro imaturo quanto pro maduro. Como que você conciliaria isso? Às vezes a gente tem maturidade pra fazer coisas... Por exemplo, a gente tem classificação de idade. Certo. Numa série. Vamos pegar pelo bem básico. Uma criança de 12 anos não tem cabeça para ver algo que é indicado para uma criança de 16 anos. Por diversos motivos. Então vamos lá. Um filme de 16 anos já tem tiro, violência e tal. Isso numa cabeça de 12 anos afeta de um jeito diferente de uma cabeça de 16. Certo. Por conta da maturidade e do como essa pessoa vai interpretar isso. Tá, mas aí você tá passando a maturidade psicológica da pessoa, não a maturidade espiritual. Mas justamente porque, cara... Eu tô perguntando, tá? Sim. Você me gerou dúvida. Né? Então, é justamente nesse aspecto. Isso é um entendimento meu. Tá. Eu entendo que uma pessoa, quando ela começa na fé, ela vai ter um olhar diferente para uma pessoa que tá mais longe. Sim. E isso pode servir de várias maneiras e de várias aplicações. Então, cara, eu acho que, por exemplo, eu ver determinada coisa hoje, eu não sei, eu posso mudar minha cabeça daqui a alguns anos, mais maduro, e falar, cara, não, eu não precisava ter visto aquilo e eu não veria de novo. Sim. Entendeu? Sim. O lance daí entra a pegadinha. A gente, muitas vezes, busca conselho e conversa com pessoas Sim. que podem nos ajudar a não ter que ver aquilo e evitar aquilo. Sim. Então, por exemplo, essa série que eu vi e hoje eu não veria mais, se alguém me perguntar, eu falo, cara, eu não veria por causa disso, porque eu vou ter um entendimento já do porquê eu não veria. E eu ajudo a pessoa a não lidar com isso. Então, assim, existe até certo ponto onde você tem que saber avaliar, mas você também pode procurar conselho. O que a gente tem que ter a visão é o seguinte, a gente vai usar os princípios bíblicos que a gente vai falar aqui para nos apoiarem em saber se aquilo é bom ou não. Te pergunto, por exemplo... Ai, meu Deus. Isso é uma pergunta difícil. Eu tô Se eu não souber responder, eu falo, não sei. Uhum. Vamos lá. Existe um filme e a gente... tipo, eu normalmente também, eu sou essa pessoa que faço esse serviço. Eu vejo um filme e eu acabo vendo se o filme vai ter cenas de sexo ou não, se vai ser um filme de boa. Antes? Nem sempre dá pra ver antes. Às vezes tem na descrição. Mas às vezes não. Às vezes a capa do filme já diz que vai ter, Isso. né? Às vezes tem filme que fala que vai ter e não tem nada. Então, assim, é difícil pegar só pela classificação. Beleza. Mas, pelo gênero, pelo tipo de filme, você consegue estar meio preparado se vai ter ou não. Vamos supor que tem. Eu vejo o filme. Eu sei que tem a cena em tal lugar. Certo? Certo. Existe um cara que eu sei que ele é tentado nessa área de pornografia. Tá. Ele não vê o filme? Ou eu passo pra ele exatamente um minuto pra ele pular e tudo mais?
Isso foi uma pergunta pra mim? Isso é uma pergunta. O que eu faria nessa situação? Tá. Eu vou responder o que eu faria. Uhum. Ou o que eu aconselharia. Eu aconselharia fugir. Porque assim, a tentação, como é que ela funciona? Ela, como o Thiago diz, ela nasce primeiro o desejo e a gente alimenta aquele desejo. Sim. Então, o cara que ele é tentado, se você indicar isso aí, no coração dele, o que vai acontecer? Ele já, esse filme tem aquela cena que eu gosto, que o meu coração gosta. Uhum. Então, ele vai ser tentado a mais a assistir do que a fugir. Justamente. Exatamente. Então, como diz, né? Você não vai contar dinheiro na frente de pobre. Exatamente. É essa variação. É a minha, tá? Se eu sei que eu tenho um problema, algum pecado que se coloca numa determinada área e esse filme aborda, você tem que evitar completamente. Ou, coloco de opção, com alguém que talvez seja mais maduro, ou alguém que talvez já tenha visto o filme e esteja disposto a ver com você, essa pessoa te ajuda a já pular essa cena. Porque às vezes é um filme que, tipo assim, cara, o filme é bom, mas tem aquela cena. Que é uma cena que estraga o filme. Toda a história é boa. Eu ouvi um exemplo que me ajudou muito nisso. É o exemplo do bolo com cocô. Uhum. O bolo é lindo. Sim. Deve estar delicioso, mas tem pedacinho de cocô no meio. Você vai comer? Justamente. Então, assim, talvez algumas pessoas vão falar, nossa, Gel, mas que legalista, que né? radical. Cara, a Bíblia não é radical quanto à santidade, né? Sim. Eu acho que e uma coisa que eu fui reparando ao longo dos anos é que quanto mais eu fui tentando chegar perto da cruz, mais restritivo eu fui ficando. Sim. E não é um peso, né? Não é um peso, não é um ato legalista, é um ato de amor. É super tranquilo. E não é algo complicado, não é algo que, sabe, foi tipo assim, cara, não, eu não preciso disso. Foi tipo assim, eu não tenho necessidade. Tá ligado? É tipo assim, quando depois de para de tomar refrigerante. Cara, no começo é muito difícil. Mas com o tempo, você vai vendo que você nem sente falta, não preciso. Eu tô já há 2 semanas. Legal. Não sem tomar completamente, mas em todas as minhas refeições, eu não tenho comido durante a refeição. E quando eu vou tomar alguma coisa. Não tenho comido, não. Tá. Eu não tenho tomado nada. Nossa, cara, eu não tenho tomado nada. E depois, no fim da refeição, eu tomo água. Legal. Seja com gás ou normal. Que eu gosto de água com gás. Interessante. E isso tem sido feito bem. Tanto que cada vez mais eu tenho menos vontade de consumir um suco ou um refri durante o almoço. E justamente, começou difícil. Mas com o tempo, você não precisa disso. É a mesma coisa nesse aspecto. E quanto o tempo vai passando, menos necessidade você vai ter de, eu preciso ver essa série. Eu preciso ver. Não, você não precisa. Você vai ver que não vai fazer falta. Cara, quer ver? Vou confessar pra vocês. Acho que a maior exortada que eu já tomei na minha vida foi da minha esposa, cara. Tem uma série que eu amo. E eu vou confessar abertamente, eu amo a série, The Ranch. Uhum. Cara, a série é muito boa. Sim. Mas a quantidade absurda de palavrão que eles falam... Demais. Cara... Então, assim, eu teimei com a minha esposa e assisti tudo. Sim. Né? E o que mais eu refleti, né? Quando ela conversou comigo e depois que, eu terminei, falei, mano, já terminei, já fiz a merda, não vou fazer mais. É que a gente assiste aquilo que a gente ama, cara. Sim. Não só assiste, mas a gente busca aquilo que a gente ama. Então, assim, um bom termômetro pra ver como é que tá o seu coração é você ver o que você tá assistindo, ver o que você tá escutando, o que você tá lendo. Então, assim, percebe que não é tanto o que você vai assistir ou o que você tá assistindo, é o porquê você tá fazendo aquilo que você tá fazendo. Sim. Essa acho que é a pergunta que tem que ser respondida, né? Essa série aí que você tá assistindo ou que você quer assistir, ela vai alimentar algum desejo que você tem no seu coração que é forte? Talvez você não tenha problema com pornografia, mas talvez você tenha problema com avareza. Sim. Aí você vai assistir aquelas séries dos caras ricão lá, que não sei o que e tal. Então, assim, que nem eu tô assistindo Suits com a Kelly. Pô, a série é show de bola. Sim. A série é show de bola. Talvez tenha cara que vai assistir aquela série e vai se sentir um imponente, vai sair na rua aí humilhando os outros, porque tem algumas... a ideia, né, de... Eu não vou falar, não vou dar spoiler da série. A série é boa, essa pode. Cara, eu, por exemplo, vi The Ranch inteiro e me incomodou. Você gosta, é verdade, né? Me incomodou o lance do palavrão, mas o que pra mim era determinante era a questão principalmente em relação a sexo e tudo mais, que no começo da série tem, uma cena e, assim... Sei. Não chega lá, mas... Tá. Mas depois não tem mais. E pra mim, isso é minha opinião,
de um cara solteiro que viu com a não, de um cara casado que viu com a esposa, mas não tem filhos. Eu não vi problemas e eu consegui, tranquilo, lidar com o lance do palavrão. Não era algo que eu reparava. Eu não sei se eu com filhos veria a série com os meus filhos assistindo. Uhum. E eu sei que provavelmente minha cabeça vai mudar muito com relação a esse tipo de coisa, de palavrão em série e tal, quando eu tiver filhos. Sim. Mas hoje, no contexto que eu vi tranquilamente. Eu não achei uma série ruim. Achei que tratou temas legais e tudo mais. Então, pra mim, por que pegou pra mim? Como até pouco tempo atrás eu era um não cristão, a minha boca era imunda. Não só da minha, da Tchelle também, que a Tchelle também converteu faz pouco tempo. Sim. Então pra gente foi uma tentação a mais, assim. É um impacto diferente. Entendeu? É tipo você tem o cara que não tem problema em beber cerveja. E tem o cara que é alcoólatra. Se você, cara, se você luta com bebida, não assista The Ranch. Exatamente. Não, Esse realmente. cara fica 24 horas bebendo cerveja. É verdade. E pra mim, tipo, tanto faz, sabe? Tipo, então, justamente, esse é um ponto interessante que a gente quer mostrar. A minha interpretação e a interpretação do Gel de uma mesma série é diferente por conta do princípio. Tem coisas que eu não vou ser tentado e pra mim tá de boa. Tem coisas que vão tentar o Gel. Então, assim, é muito, muito diferente. Por exemplo, um exemplo muito bom. Eu fiz o serviço de... Quando lançou aquela série Os 13 Porquês, que foi extremamente polêmica, porque tratou de suicídio, e da menina dá 13 razões do porquê ela se matou e tudo mais. A gente não vai falar sobre isso, sobre a série, mas... Você chegou a assistir? Eu vi inteira, e eu já tinha lido o livro antes. Ah, tem um livro? Eu li o livro quando eu tava no ensino médio, e eu vi a série inteira. Tipo, acho que em um dia. Tava na faculdade, né? Sabe como é? Eu vi a série inteira em um dia. Cara... Foi assim. Eu não vi nenhuma temporada depois. Eu vi a primeira com dificuldade. Porque eles tratam de um tema na série que é um tema difícil pra mim. Que é suicídio. Porque é uma coisa que eu lido. Eles mostram também coisa de automutilação e tudo mais. E é muito difícil pra mim ver esse tipo de coisa. Não por conta do conteúdo gráfico, mas por conta da temática. Por causa da temática é difícil pra mim e tudo mais. Por conta do contexto que eu tenho desse tipo de coisa. E, cara, tinha cena que eu tinha que pular e tal. E eu não vi o resto porque eu sabia que ia continuar tendo esse tipo de coisa e tudo mais. Mas, por exemplo, na época, eu prestei um serviço aos pastores da nossa igreja. De eu sentei com eles e eles me perguntaram tudo da série. Eles não precisaram ver porque eu já tinha visto. Eles fizeram 1000 perguntas, trataram de tema, e eu que já conhecia e sou estudado nessa parte de cinema e tudo mais, sabia dar um retrato bem interessante sobre aquilo. Uhum. Então, sim, ao mesmo tempo teve esse lance. Então, sim, e eu lembro que naquela época tiveram várias decisões com relação a isso. Teve família que falou assim, ó, meu filho quer ver? Eu vou ver junto com ele. E a gente vai conversar sobre o que está sendo falado. Legal. Iradíssimo. Show de bola. Teve gente que falou, cara, é melhor eu não ver. Eu não continuei vendo depois porque era difícil pra mim e eu não quis mais ver. Entendeu? Porque como a série retratou algumas coisas, era complicado pra mim. Então, cada pessoa vai ter interpretação diferente pra algumas coisas. Tem coisa que é unânime, tem coisa que é tipo assim, não veja, tá ligado? E tem coisa que é discutível, tipo um The Ranch, tipo essa série Os 13 Porquês. São coisas que Por exemplo, depende. How I Met Your Mother. Vai. Falei certo? Falou. O inglês é bom. Parabéns. É uma série que não tem palavrão, não tem sexo. Mas, por exemplo... Tem insinuação a sexo. Tem muita insinuação. Muito. Ela mostra um estilo de vida que, não tem nada a ver com o estilo de vida de um cristão. Nada. E aí? O que você acha? Eu vi How I Met Your Mother. Porque a gente tem que dar um norte pra galera. Sim. Né? Eu vi How I Met Your Mother 2 vezes. É muito bom. A comédia da série é muito boa. Mas, cara, aquilo não reflete nada do que eu viveria na minha vida. Eu casei com 20 anos. Tipo, os caras... Isso também acontece em Friends. Os caras têm, tipo, 30 anos e não tem nem perspectiva de casar, coisa assim. Pouquíssimos têm. Uma perspectiva, por exemplo, de relacionamento que o Barney passa completamente errada do que a gente acredita. Mas, cara, o lance é... Quando eu vi a série, além das boas risadas que eu dava por conta do resto do conteúdo, porque a gente não pode olhar só pra série e falar, ela é só essas coisas ruins. Não, ela é bem maior do que isso. Mas o lance é, pra mim, que tem uma maturidade pra ver esse tipo de conteúdo e separar, é completamente diferente do crente que talvez não tenha. Você Exatamente. falou, acabou de se converter, tem dificuldade nessa área e tá vendo isso, vai ser tentado. Tipo, vai ser tentado com o quê? Com aquele estilo de vida que ele tinha. Pra voltar àquilo. Exatamente. Talvez
Aí não é recomendado. Mas pra uma pessoa que não tá vendo isso só pelo lado romântico da série, pela história principal, que é a ideia do como que ele conheceu a mãe das crianças que ele tá contando a história, aí é muito interessante. E daí, se você consegue lidar e passar por essas coisas, tipo, eu coloco como ficção. Aquele estilo de vida do Barney, pra mim é ficção. Isso não existe. Não existe no meu conceito. Isso daí. Não, existe. Não, existe no meu. Digo, em mim, pra mim, no meu estilo de vida, aquilo. Por exemplo, pra mim era o meu estilo de vida aquilo, entendeu? Justamente. Então, assim, é aquele lance. Você como que você vai levar? Qual que é a sua maturidade espiritual pra ver aquele conteúdo e separar as coisas que estão acontecendo? É. Muitas vezes você vai começar uma série e vai parar ela. Você fala, cara, não tem a ver. Eu acho assim, acho não, tenho certeza, desculpa. Uhum. Se você quer errar, erre para o certo. Isso. Eu aprendi isso no meu serviço, por exemplo, eu sou porteiro. E eu já tive que deixar morador parado, travado, fora do condomínio, porque eu tava ali meio indeciso, se tinha mais alguém atrás, junto. Então, assim, o morador ficou pistola comigo, né? Mas depois eu expliquei pra ele, eu falei, ó, eu não errei, né? Eu fiz isso porque eu não vi que se tinha mais alguém, entendeu? Aí o morador entendeu depois que realmente eu tomei uma decisão certa. Sim. Então, assim, na dúvida, não faça. Não veja. Eu sei que vocês querem aí uma resposta, tipo assim, posso ou não posso? A Bíblia não faz isso. Uhum. A Bíblia dá o norte moral pra você, isso não é legal pra mim. O que a gente tá falando até agora é justamente dessa discussão de... A gente colocou exemplos de séries justamente aqui. O como cada um olha, Sim. o como cada um vê. Porque a Bíblia não vai falar assim, não veja Game of Thrones, não veja tal coisa. Cara, é aquilo. Tem séries e séries. Eu já comecei... Teve série que eu já vi e eu parei, porque eu falei, cara, não curti. Sim. Não por causa da série, mas por causa de coisas que eu achei. Que às vezes minha esposa viu com outro olhar, ela viu e curtiu. E, tipo, e ela conseguiu levar o que tinha, que tava me incomodando na boa. Sim. E tudo mais. Então, cara. Acho que é isso, né? Essa é a ideia. Você tem que olhar à luz da Bíblia aquilo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a gente tem que. Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que dar glória a Deus. Quer comais, quer bebais. Quer comais, quer bebais. Deus. A Bíblia diz pra gente evitar tentação e a gente se resguardar disso. Fugir do mal. Então, você vai ter que olhar pra série e analisar. Mas existem séries muito boas que você pode ver e que a gente pode até recomendar aqui. Vai que você quer saber as séries que a gente primeira é The Office, não tem como não assistir aquela série. The Office é perfeito. É a melhor série do mundo, É um humor bom e tal. Primeira temporada é difícil de assistir. É estranho, né? Mas... Eles foram quase cancelados, mas daí porque o Steven Carell, que é o principal da série até a 7ª temporada, ele fez muito sucesso. Os caras falaram, não, vamos insistir e vamos mudar algumas coisas. A partir da 2ª temporada, gente, é muito bom. A primeira temporada são só 6 episódios, a segunda já vai pra 20, porque fica muito bom. Nossa, a última temporada eu chorei largado no sofá. Nossa, eu chorava demais. The Office você pode assistir tranquilamente. É hilário, é de você, tipo, deitar no chão de dar risada. Isso. Pelo menos pra mim, né? Pra gente, né? Sim. Talvez você não curta muito. O tipo de humor e tudo mais. Outra série, deixa eu pensar aqui. Aquela Lupin. O pessoal tá falando muito bem. Essa eu não assisti ainda, cara. Eu também não vi. Eu li umas reviews, mas o pessoal tá falando muito bem dessa Lupin. E estão falando que é uma série clean. Quem recomendou, inclusive, foi o Pastor. O Ricardo que me falou. Pode assistir. Que tipo assim, que era de boa. Legal. Uma que eu tô assistindo com a Tchelle é a Suits. Aquela dos advogados. Cara, é muito 10. Sim. O personagem principal lá, o Harvey, ele é muito casca grossa, mano. É mó legal ver as sacadas dele de... Mano, boa série. Tem House. House é maneiro. Mandalorian. Mandalorian é uma série da Disney Plus, do universo de Star Wars. Você não precisa necessariamente ter visto Star Wars pra ver isso, talvez só os clássicos, mas é uma série bem legal. Se você gosta de sangue, porrada, tiro, Breaking Bad. Cara, Breaking Bad é da hora. Sim. Principalmente, a primeira temporada. Eu não vi tudo, mas é bom mesmo. Mano, massa. Massa demais. Uma série que também tem sangue, porrada, tiro e uma história legal, eu tô vendo ainda. E eu tô analisando com cuidado ela. Lembrando que serve pra série, filme. Isso. Peaky Blinders. É uma série que tinha muita restrição. Eu comecei e parei. Eu comecei. Eu tô na 3ª temporada agora. Cara, é aquela que analisa com cuidado, mas assim, é uma série boa. Eu tô achando ok. Mas
tem seus momentos difíceis. O que mais, cara? História. Band of Brothers. É uma série de guerra. Essa eu não assisti ainda. Muito boa. Fala sobre a Segunda Guerra e tal. É uma série. É muito boa. Não vai se arrepender. Já passou na Band uma vez. É uma das melhores séries sobre guerra que existe, assim. Ótima. Bom, gente, é isso. É só. Não tem mais pergunta? Não. É isso. É sobre esse assunto hoje. A gente tá Minha aqui. Zelda. Olha a Zelda, gente. Ela tá me lembrando. A Zelda tá aqui hoje. A gente falou no outro vídeo, né? A Zelda tá aqui com a gente hoje, gente. Não, foi nesse. Foi nesse? Foi no Jornada Aleatória. Ok. Então. Próxima pergunta. Daí a gente volta pra uma pergunta mais. Se você ficou com dúvida, ou se você discorda de alguma coisa que a gente falou, comenta aí. Isso. Chama a gente lá no Instagram, vamos conversar, gente. Joga aí nos comentários, a gente pode conversar. É a nossa visão bíblica da nossa maturidade de hoje. Cara, a gente pode ter algum conceito diferente do seu e tudo mais. Fique à vontade pra discordar e coloca aí nos comentários, coloca aí algum versículo, alguma coisa. E a gente conversa. De novo, sempre com respeito, sempre aqui Pelo amor de Deus, moralzinha. Gente. Que nem, tem coisa que eu discordo do Gel, ele discorda de mim, e a gente tá aqui na boa, conversando e tá tudo bem. Tá bom? Então pode colocar aí, vai ser legal. Pede perdão. Vai ser legal, a gente pode até conversar sobre mais isso depois num outro podcast. Legal. Vai ser maneiro. Então, por favor, contribua aí com a gente. Cara, a próxima pergunta que passaram pra gente aqui... Desculpa. Foi uma pergunta muito interessante. Também é um tema atual, um tema 2020 e 2021, que é sobre relação a cancelamento. Cara, legal. Cancelamento na internet em geral. Mas a pessoa foi bem específica, ela falou cancelamento de cristãos na internet por serem cristãos. Então, tá rolando isso agora também. Muito, né? Virou moda, né? Muito pastor sério, que daí a galera tenta cancelar porque não concorda. Principalmente, eu vou falar aqui, pode me xingar, fica à vontade. Muita gente liberal cancelando pastor sério. Muito liberal, tipo, cara de uma igreja liberal e tal, e vai lá e quer cancelar pastor sério porque não concorda com a opinião dele. E isso tudo vem por causa dessa cultura de cancelamento, que eu acho que é por onde a gente deve começar esse assunto. O que é cultura de cancelamento na internet? O que é cancelamento em geral, pra você que talvez esteja perdido? A gente precisa entender o que é isso aí antes da gente partir pra parte da como chegou no cristão. Cara, pelo que eu vejo, né, e entendi, a pessoa discorda do que você acredita e defende, você elimina ela do debate. Sim. Ou da sociedade, ou do meio que ela tá, né? Então, a gente tava falando sobre séries aqui. Eu discordei de você, logo a sua opinião não importa. Só que isso, o que tá pegando é que o problema não é com a opinião. O problema é que tá ligado à pessoa. Então, tipo, se a sua opinião não é igual à minha, você tá todo errado. Então você não me interessa, você não serve pra mim. Em linhas gerais, o que eu tenho visto é isso, né? Se você tem uma atitude ou qualquer outra coisa que não é de acordo com aquilo que eu acredito e vejo, você é inútil pra mim. Não. Aí você logo não existe. O que tem acontecido na internet, principalmente, é que pessoas têm pegado causas sociais e usaram essas causas sociais para cancelar alguém que fez algum comentário talvez errado. Então, o cancelamento, o princípio do cancelamento tem sido uma pessoa erra, só que eu vou maximizar o erro desta pessoa e acabar com a vida dela. Sim. Então, vamos lá. O cara fez um comentário num post de 2012 ou alguma coisa que ele falou racista. E por conta desse comentário racista, alguém foi lá, desenterrou o post no Twitter, alguma coisa assim. Falou, o cara é racista, a gente tem que acabar com a vida dele. Ele entendeu que aquilo era racista, né? Eventualmente, sim. Alguns, não tenho certeza. Mas aconteceu, por exemplo, com... Não, só rapidinho. Eu brinquei com você. Aham. Vai, sobre a cor da sua pele. Isso é racismo? Sim. Sim? Sim. Só que depende, assim, tipo, do como eu interpreto. Não tá ligado à intenção? Por exemplo, se eu brinquei porque a gente é amigo. Então, mas aquele lance. É diferente quando a gente tem um nível de amizade. Mas muita gente, eu entendo que o comum é de que nem se brinca com racismo. Do jeito que você não brinca, por exemplo, com pedofilia. Tá. Sacou? Tá bom. O ideal seria que nem se brincasse com o racismo como brincadeira. Do mesmo jeito que a gente nem brinca com pedofilia. Porque pedofilia todo mundo sabe. É algo terrível. Não se fala, não se pratica, não se brinca. Certo? Assim que as pessoas olham pra pedofilia. Calma. Deixa eu só ver se eu entendi. O entendimento geral hoje, de qualquer ativista, de qualquer pessoa, assim, o comum é
que não deveria nem se brincar com racismo. O que acontece na realidade? Já existe uma cultura no nosso país e tudo mais de brincadeira com isso. E daí existem contextos e contextos onde existe uma liberdade para naquele contexto. Eu sei que você está falando isso não porque você me acha inferior a você, mas porque a gente está brincando. Do mesmo jeito que daí eu vou lá, vou fazer uma piada em resposta para você do mesmo nível. Então, aqui existe um entendimento disso. Entretanto, o que o pessoal diz que é ideal e formaria uma sociedade ideal é que nem se brincasse com isso, para que a gente não tivesse nenhum problema, sacou? Para que todo, assim, se a gente quer tratar todo mundo igual, não é mais fácil a gente só não fazer piada com esse tipo de coisa, então? Certo? Tá. Então, é isso o entendimento hoje. É um exercício que eu acho interessante de praticar. Eu tenho tentado colocar dentro do meu meio. A minha dúvida é, eu não posso brincar com o racismo ou não posso brincar com a pessoa? Por exemplo, tipo, tem um amigo meu que é moreno, negro. Uhum. Aí eu faço uma brincadeira, ô neguinho, não sei o quê. Tipo, isso é racismo? Eu acho que não. Tá. Tem gente mais radical que vai falar que sim. Então, assim, existe muita coisa que é nível de interpretação. Mas é aquilo. Tipo, mano, você fala. Se puder evitar? Eu acho que o máximo que a gente pode evitar, criar uma cultura onde isso não existe, é o ideal. Essa é a minha opinião. É impossível isso. Eu acho também. Mas eu acho que existe esse bem de se cada um de nós cultivar isso, de não fazer esse tipo de coisa, talvez com o tempo. Mas é complicado. Mas é complicado. Sabe por quê? A gente vai entrar naquele lance de tipo, isso aqui pra mim é tranquilo, pra você não. Por exemplo, quando o Renan veio gravar com a gente aqui, você fez uma brincadeira com ele. Né? Então, tipo, eu dei muita risada. Ele deu risada. Não foi gordofobia. Tem gente que trataria como gordofobia. Então. Justamente. É isso que tem. E é isso que, inclusive, agrega nessa cultura de cancelamento. Como que começou? Lá para 2018, 2019, o pessoal começou a cavar postagens antigas de artistas e youtubers de opiniões de coisas que eles falaram. Talvez. E assim, o cara tinha o Twitter em 2010, fez algum comentário idiota porque ele era adolescente. Agora o cara tá extremamente bem sucedido, mais velho. O cara pega o comentário e fala: você é um racista. Ou você fez uma piada idiota. E daí cancelavam o cara do quê? O cara perdia inscrito, perdia contrato, perdia patrocínio. E isso era o cancelamento. A gente cancelou tal cara porque ele é racista. Só que era idiota porque o cara é um post antigo. Daí o cara ia lá fazer um vídeo. Gente, às vezes o cara mudou de opinião. Gente, essa não é a minha opinião mais. Eu não penso mais assim, eu de fato postei isso, tá errado. E muitas vezes tinha um aspecto positivo, porque o vídeo do cara, de falar, de que ele não pensa mais assim, de se posicionar contra e tal, era algo bom, era algo saudável. Fez muita gente investir em não ser assim, então teve o seu lado positivo, mas também tinha o seu lado exagerado. Teve um cara lá que fez um comentário no Twitter, antigo, James Gunn, o cara que dirige Guardiões da Galáxia. Ele fez um comentário antigo de uma opinião, uma brincadeira que ele fez. Eu não lembro o que foi. E os caras trouxeram isso à tona e cancelaram ele. E a Disney falou: você não vai mais dirigir Guardiões da Galáxia 3, a gente não quer contato com você por causa disso. E cancelou o contrato dele. Só que era algo extremamente idiota, porque era algo antigo. Ele não pensava mais assim, ele tinha se retratado já sobre isso. E mesmo assim a Disney, pra lavar a mão e sabe, não perder público com isso, falou: não, você tá demitido. Qual que é o lance? Ele mostrou arrependimento, ele tinha mostrado mudança na vida dele, tudo já há tempos, e eventualmente o público mesmo falou: Disney, para com isso, tem nada a ver. E daí, por conta da resposta do público, a Disney foi lá e trouxe o cara de volta e pro Guardiões da Galáxia 3 que ele tá dirigindo agora. O filme era pra ter saído antes. Mas o que aconteceu? A Warner, que é responsável pela DC, falou assim: não, nada a ver. E contratou ele pra fazer um filme deles, que é o Esquadrão Suicida, que vai sair agora. Que vai ser ótimo. Eu vi o trailer. Então, e ele tá. Porque é um diretor muito bom. E daí a Disney voltou atrás, e daí atrasaram um ano o filme do Guardiões da Galáxia pra fazer com ele, que ele fez todos os outros dois. Isso foi um exemplo de cancelamento que deu errado. Cancelaram o cara à toa, foi idiota, e depois trouxeram o cara de volta. Isso aconteceu com muita gente em Hollywood, isso aconteceu com muita gente no normal. O que virou cancelamento hoje, 2021? Você tem uma opinião, o pessoal vai lá, te caça e tenta destruir sua vida. Desculpa. Aconteceu, por exemplo, com a Carol Conká no BBB. Não sei se você acompanhou. Lembro.
Não acompanha o BBB, mas o cara acompanha. bêbado falou alguma coisa idiota, e daí o que aconteceu? Ela passou a fazer a vida dele um inferno por causa disso durante o resto do programa, tanto que o cara não aguentou e saiu. Porque o pessoal começou a fazer a vida dele um inferno, um grupinho lá. É isso o cancelamento. E foi uma coisa muito interessante que aconteceu, porque a galera viu como o cancelamento é algo tóxico e não leva a lugar nenhum. Cancelar alguém não ajuda a pessoa a melhorar. Sim. Acabar com a vida da pessoa não ajuda a pessoa a melhorar. Existem casos que precisam ser levados à justiça, existem casos que precisam ser tratados, mas a solução não é você acabar com a vida da pessoa. Certo? Se a pessoa tá mostrando que ela quer mudar, tá disposta a mudar, tá disposta a mudar a cabeça dela com relação à opinião àquilo, você tem que dar uma chance pro cara e tal. Então, é que assim, o que eu vejo tá muito ligado é aquilo, a gente sempre vai voltar pra intenção do coração do cara. Sim. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem rebaixar alguém pra se sentir melhor que outro. Sim. É isso, gente, não tem o que fazer. Com certeza. Eu sei que, por exemplo, em alguns cancelamentos, a gente tem pessoas bem intencionadas. Em outros, a gente tem pessoa que só tá entrando na onda só pra causar, e porque não curte, às vezes, a pessoa pessoalmente. Ajuda a pisar, né? Tipo, eu não gosto do James Gunn, então eu quero apoiar Sim. e vou assinar esse daqui pra acabar com a vida dele. E tem gente que não, tá bem intencionada no lance. Mas, cara, realmente, eu acho que a cultura de cancelamento é uma cultura negativa. Eu acho que não deveria, tipo, existir da maneira com que existe, porque não tem reflexo positivo na vida da pessoa. Você acabar com a vida da pessoa não vai mudar o que ela é. Sendo que a gente devia estar buscando ajudar as pessoas a evoluírem e melhorarem. Exato. Então, se a gente faz um movimento para chamar a atenção de alguém de que ele está sendo idiota na maneira com que ele pensa e com que ele se expõe em detrimento de algum tema, aí acho justo. Agora, se você é um cristão e está sendo cancelado, tem que ver o porquê. E está se sentindo perseguido, você tem que ver o porquê que você está sendo cancelado. Porque assim, a Bíblia é clara, aqueles que querem viver piedosamente com Deus vão ser perseguidos. Isso. Meu, não queira não fique assim, nossa, estão me perseguindo. Se você está sendo perseguido porque você é um cara ou uma mulher fiel a Deus, cara, parabéns. Sinta-se privilegiado. Top, você está sendo cristão de verdade. A Bíblia, Apocalipse fala sobre aqueles que são perseguidos e estão morrendo por conta da fé, tem um lugarzinho diferente. Com certeza. Mateus 5, bem-aventurado os perseguidos por causa do... E aí, então, agora que a gente entendeu o contexto de cancelamento, tem um pouquinho da nossa opinião, vale dizer, então, o que esse lance do cancelamento do cristão. Vamos lá, a gente tem alguns contextos do cancelamento do cristão. Então, tem muita questão sendo cancelado porque causas sociais. Então vamos lá. Cristão sendo cancelado, talvez por causa da temática de aborto ou da temática da intolerância religiosa em relação aos homossexuais, LGBTQIA. Tem muito isso. Sim. Acho genuíno, dependendo do como que a pessoa... do porquê. Se posiciona. Por exemplo, se o cara tá se posicionando de uma maneira radical. Não, o cara tem que ir pro inferno porque ele é gay e tem que acabar com isso não devia existir. O cara tá se posicionando de uma maneira radical, extremista e que não tá acrescentando nada, não tá promovendo o evangelho, cara, aí parabéns. Então, é consequência pelo como você tá se manifestando. Então, o cristão tá cancelando o abortista, o vegano, o que seja que você acredite. Mas então, daí isso tá errado, porque o cara tá sendo cancelado porque o que tá... tal. Eu nunca tive problema com ninguém na faculdade, em outros meios que eu já estive, por conta do fato das minhas opiniões polêmicas em relação cristãs. Por exemplo, sempre que eu até citei no vídeo anterior que a gente teve dessa quarta, eu tinha um amigo gay, ele sabia que eu era cristão, ele sabia que eu não concordava com a atitude dele, mas eu respeitava o cara pra caramba, eu convivia com ele bem, a gente fazia trabalho junto e tudo mais. Por quê? Porque eu sou incoerente? Não. Porque eu entendo que o pecado é o problema, não a pessoa. Sim. E porque era claro pra ele que eu não concordava com a atitude, mas não tinha nada contra ele, ele via a diferença na minha vida. Tanto que numa discussão sobre intolerância, principalmente por parte de cristãos, ele falou, não, é diferente, o Gustavo, ele é cristão, mas ele não é tolerante. Então existem alguns cristãos que são intolerantes com as pessoas e não com relação ao pecado. Por quê? Porque eu reconheço que eu sou tão pecador quanto um cara que é homossexual.
Sim. Que as atitudes homossexuais deles, as ações homossexuais, não são diferentes da minha mentira para Deus. E eu me coloco como tão pecador quanto ele. E ele precisa de Deus tanto quanto eu preciso. E eu tenho o privilégio de hoje ter aceitado Cristo no meu coração, mas eu já estive na mesma condição dele. Então o que eu quero? Eu quero que ele veja isso e venha também. Mas eu não quero que ele venha se converta porque ele é homossexual. Eu quero que ele se converta porque ele é pecador. Exato. Quando eu exponho a minha opinião dessa maneira, é difícil você ser cancelado. O cara pode forçar. Né? Cara pode vir forçar e te cancelar por causa disso. Mas se você expôs dessa maneira, é completamente diferente. Eu falo, não, tem que acabar, tem que matar todos os gays, porque Jesus odeia gay. Você viu como são coisas completamente diferentes no cancelamento? Então a gente tem que ver primeiro por que a pessoa está sendo cancelada e como. Quando tem gente liberal vindo cancelar cristão sério, com fundamento bíblico, que está passando as coisas de uma maneira certa e correta, aí o cara está sendo privilegiado de ser perseguido, o que vai acontecer. Acho que eu dei o exemplo, não sei se eu falei isso em algum podcast. Outro dia eu sigo uma página lá que posta conteúdo bíblico, uma página bem legal. Só que teve um estudo que ela postou lá sobre injustiça que, zoado. Aí eu fiz um breve comentáriozinho, assim, tipo, dando uma visão bíblica legal do assunto. Nossa, mas choveu de comentário de lulista, bolsonarista, praísta, jardinista. Nossa, uma porrada de gente. Tipo, mano, não tem nada a ver, eu nem falei de política. Então, assim, hoje, cara... E estavam te cancelando porque as pessoas não interpretaram bem o que você disse. Que foi o versículo que você pôs. Exatamente. Isso aconteceu comigo outro dia, mano, foi muito engraçado. Esse daí eu apaguei, mas vou explicar por quê. Num post da cidade, a galera falou alguma coisa sobre vacinação e tal. E eu questionei, eu falei, tá rolando uma má administração na distribuição das vacinas, porque vocês estão querendo vacinar outras faixas etárias sem terminar de vacinar a primeira. Então, por exemplo, eles estavam vacinando já os idosos, mas não tinham terminado de vacinar os profissionais da saúde. Minha esposa não foi vacinada ainda. E eles estavam começando a vacinar outra faixa etária. Daí eu questionei, eu falei, gente, por que vocês estão vacinando outra? Isso está sendo mal administrado. Vocês estão vacinando os caras sem antes mesmo de terminar de vacinar o resto? Daí teve uma moça que falou, então você não acha que os idosos devem ser vacinados? É um absurdo isso? Eu falei, não foi isso que eu disse. Eu falei só que eles têm que terminar de vacinar uma galera pra começar a vacinar outra. Só isso. É administrativo. E daí uma moça comentou embaixo, concordo com você, não tinha que vacinar idoso, o caramba. Nossa. Eles não fazem nada, ficam em casa, são aposentados, tem que vacinar os trabalhadores. Eu coloquei, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Daí o que eu fiz? Nossa, eu apaguei minha postagem. E mandei mensagens individuais para as pessoas que comentaram, falando, não foi isso que eu disse. Eu apaguei o post porque estava sendo muito mal interpretado. O que eu quis dizer foi isso. E eu falei para cada pessoa que comentou no post e me expliquei. E falei, e foi por isso que eu apaguei, porque se deixar lá vai continuar a piorar essa bola de neve, então vou acabar aqui. E, tipo, ficou 15 minutos no ar e já deu essa confusão, tá ligado? Porque, mano, a proporção que tomou, velho. Então. Concordo com você, tem que vacinar velho nenhum. Mas relacionado isso foi uma opinião simples de algo da nossa cidade. Agora imagina quando você compartilha ou faz algum comentário que expõe um pecado da pessoa. Ou produz algum conteúdo que nem a gente produz. Com certeza. Porque assim, é aquilo. Quando a gente cutuca o pecado das pessoas, o cara que ele quer se defender, ele vai te atacar. Sim. Porque você tá atacando aquilo que ele ama. Uhum. Você tá atacando aquilo que ele ama. Uma vez eu postei um vídeo, compartilhei um vídeo de um cientista super top, falando sobre o homossexualismo a partir da ciência. Sim. Um estudo, né? E, lógico, o estudo apontava que o homossexualismo não existe ninguém nasce gay, nesse sentido. No sentido genético, cara, né? Porque o pessoal tem o lance do gene gay que tem um tempo atrás. Então, assim, fiz um post bem simples, assim, não ataquei ninguém, só mostrei ali. Nossa, cara, 5, 6 homossexuais me chamaram no direct. 5, 6? 5 com certeza me atacaram. Nossa, pelo amor de Deus, você é o pior cara do mundo. E um quis entender. O meu posicionamento. Né? Aí, cara, foi show de bola a conversa. Sim. Então, assim, com os outros, eu simplesmente falei, esse é o meu ponto de vista. Sim. Se você não tá disposto a conversar de uma maneira tranquila, onde você vai entender o meu ponto de vista,
eu prefiro nem continuar conversando, porque você vai ficar mais nervoso e eu não quero isso, né? Então, assim, a sua opinião, quanto cristão, vai ofender. Isso aí, de fato. Sim. Agora também, se você é aquele cara que só quer ficar ofendendo os outros, cara, Cristo não fazia isso. Cancelamento da internet. Vamos dividir em duas coisas aqui, então. Tem cancelamento tem cancelamento de cristão que está sendo cancelado injustificadamente. Sim. No sentido de que aquele lance, a pessoa interpretou mal o que eu escrevi e daí veio falar bobagem. Sim. E daí a gente tenta se explicar e tal. Tem cancelamento do cara que tem uma opinião genuína, foi bem fundamentada e bem colocada biblicamente e de maneira cristã. E daí os caras estão cancelando simplesmente porque você é cristão, eles não concordam. Então, porque o cara não concorda que eu acredito que o homossexualismo, o ato é pecado, o cara vai me atacar. A gente tá usando um exemplo, né? O aborto, outro assunto, aborto. Vai me atacar. E por conta de uma opinião que eu tenho fundamentada na Bíblia e vai me atacar, é um cancelamento que vai acontecer. Gente, a gente tem que entender que a gente vai ser perseguido. Quanto mais próximo da vinda de Jesus a gente estiver, mais perseguição a gente vai sofrer. Isso é natural. Você tem que avaliar pelo que você está sendo perseguido. Exatamente. Se você está sendo perseguido porque você colocou uma opinião que talvez seja até correta, tipo assim, mas você colocou da pior maneira possível e você está sendo cancelado por causa disso, da sua intolerância que você está mostrando alguma coisa, tá correto. E você tá errado. Eu acredito, Gu, que uma hora ou outra vai surgir algo assim no canal. Com certeza. Porque a gente tá fazendo algo que, de certa forma, a gente impõe nossa opinião. A gente tá se expondo. A gente tá se expondo, então, E a gente mediu as consequências disso antes de começar. Antes de começar. A gente vai ter nossa opinião sobre algumas coisas. Vale a pena? Eu já tive gente da igreja, pais, eu ajudo com as crianças na igreja. Eu já tive pais discordando de coisas que eu falei na sala da igreja e vindo brigar comigo. Ah, porque você falou tal coisa pro meu filho e tal? Eu falei, porque tá na Bíblia. E daí, tipo, os pais ficavam bravos, porque eu não ensino ele desse jeito, você não tá aqui pra educar meu filho, você tá aqui só pra cuidar dele enquanto a gente tá no culto. Então, e daí, tipo, uma confusão. Mesmo dentro da igreja isso acontece. Então, assim, cara, eventualmente isso vai acontecer. Eu acho que isso vai acontecer aqui. Só que é aquilo, sempre que a gente põe alguma opinião, principalmente as mais polêmicas, a gente sempre tenta ser bem claro, explicar bem a nossa opinião, a fundamentação dela, e a gente sempre tenta colocar com muito respeito. Sim. Muito respeito. Justamente pra quê? Pra gente evitar esse problema, mas caso ocorra, a pessoa tá lá com todos os recursos pra entender bem o que a gente falou. Exatamente. Então, assim, podem tirar a gente de contexto, mas o resto do podcast tá aqui pra mostrar qual a nossa verdadeira opinião. Então a gente sabe que isso pode acontecer eventualmente, vai acontecer conforme a gente for crescendo, mas a gente tá tranquilo em relação a isso, porque a gente tá aqui aberto a ouvir, e a gente tá aberto a, dependendo da opinião que a gente colocar, se a gente for exortado e tal, a mudar de opinião e pedir perdão. Com certeza. A gente sabe que parte de se expor é isso, tipo, cara, gente, ó, podcast passado, eu falei uma bobagem sobre série. Uma pessoa veio conversar comigo, ela falou isso, eu concordo com ela e queria retificar aqui o que eu falei. Sim. E é legal, porque a gente vai estar crescendo durante esse projeto, é parte do objetivo. Então, só um pontinho? Pode falar. Acho que a preocupação maior nossa deveria ser sobre aquele que foi cancelado. Uhum. Sensacional. Ponto incrível. Cristo foi cancelado. Pelo meu, pelo pecado do Gu, cara. E foi o cancelamento mais injusto. Foi o mais injusto possível, meu. Agora pensa, você ser merecedor de toda a ira de Deus, e Deus direcionar toda a ira dele no filho dele, naquele que não merecia, né? Então, Deus foi cancelado no nosso lugar, cara. E tenha isso em mente, cara. Tenha isso em mente. Sim. Né? E além dele ser cancelado, ele cancelou, né, como a Bíblia diz, né? Cancelou o escrito de dívida. Cara, olha a verdade que a gente tem, cara, na Bíblia e pra gravar no coração. Então, sim, outra coisa legal é que Jesus foi muito injustiçado, obviamente, já sabe. E como que Jesus lidou com a injustiça dele? Quieto. Sim. Muitas vezes, não adianta você tentar se justificar, não adianta tentar pedir desculpa, não adianta tentar falar nada, porque as pessoas não querem que você se desculpe. Elas só querem acabar com você. Vai babar de raiva. Elas só querem acabar com você. O que você faz? Fica quieto. Fica quieto. Sabe? Se necessário, deleta. Então, eu tentei, para as pessoas que comentaram naquela hora, tentei justificar, explicar.
mas eu vi que não ia adiantar nada. Então eu apaguei. Dane-se meu comentário. Não tem porquê, não vai acrescentar aí nada. Aí você vai lá pra Provérbios e vê todos os textos que a Bíblia, que Salomão escreveu sobre o tolo. Isso. Aí você não perde tempo com ele. Então você não Tem vai, cara que é tolo, vale que ele Fica quer quieto. só te zoar. E Jesus sabia que os fariseus estavam agindo assim naquele momento e tudo mais. Então, gente, é assim. Sem vergonha. Demais, né? É assim que a gente tem que observar e agir nesses momentos. Quando estiver sendo provocado ou tentando ser cancelado. Bom, esse é o nosso ponto de vista, é a maneira que a gente lida com essas situações. Dá pra ir mais profundo nesse assunto, mas acho que a gente mais passou prático pelo geral. que isso não tem, cara. E, gente, coloca aí sua opinião nos comentários do que você achou sobre isso, o que você acha do cancelamento que tem rolado com cristãos e tudo mais, e como se expor. Queria só dar uma dica antes da gente terminar. A gente tava falando de série, eu esqueci de fazer essa ponte. Existe um canal, uma plataforma de cristã chamada Telmedia. É uma plataforma de assinatura, onde nessa assinatura você tem vários conteúdos cristãos, que são desde séries, filmes, até cursos. E eu conheci eles recentemente, tive uma reunião até com o diretor executivo de lá, cara super gente boa, e eles têm um conteúdo muito legal, eles têm bastante conteúdo cristão, então se você também quer procurar um conteúdo clean que você sabe que é bom, procure até o Media aí, dá uma olhadinha no serviço de assinatura deles. É tipo uma Netflix cristã, com várias opções de conteúdo. Fique atento aí, que tem bastante gente cristã se movimentando para produzir um conteúdo bom. Aí pra e cuidado. Cuidado, porque tem gente que assiste a novela da Record e fala, tô vendo conteúdo cristão. Tô me aproximando de Deus. Gente, cuidado. Vai maratonar? Maratona a Bíblia. Maratona o livro de Atos, maratona o Novo Testamento. Ou veja com um olhar, ou veja a série da Record com um olhar atento e crítico. Mas não confunda assistir conteúdo cristão, esse tipo de coisa, com coisas da graça aqui, né? Justo. Gente, todo conteúdo cristão, principalmente aquele conteúdo biográfico, onde a pessoa tenta reproduzir a Bíblia, ele não é e nunca vai ser assim, por mais que tente. Alguns conseguem, mas outros não. 100% fiel. Justamente porque existem furos na história que precisam ser preenchidos. Isso. E normalmente são preenchidos de forma romântica pelo roteiro e tudo mais, pra estar preenchendo aquela história, pra dar o tempo de vídeo que eles precisam e pra preencher alguns buracos que às vezes faltam. Então, assim, a Bíblia, o objetivo dela é mostrar Cristo. Por conta disso, algumas histórias que tem na Bíblia acabam não dando outros detalhes que quando você vai fazer um filme, algum roteiro, você precisa preencher para o filme funcionar, porque senão o roteiro fica sem pé nem cabeça. Então, assim, dizendo como alguém que já olhou e estudou isso, é normal. Então, todo o conteúdo cristão e tudo mais, principalmente biográfico, que tenta reproduzir a Bíblia, ele não vai ser 100% fiel à Bíblia, porque não dá, porque senão não ia ter o conteúdo. Então, você tem que olhar, saber, isso daqui é roteiro, é romance, é preencher buraco. Isso daqui é bíblico. Isso daqui é legal. Então tem coisas que são legais nas séries da Record e tem coisas que eu usei o exemplo, né? Eu usei o exemplo da novela. Não, que é um exemplo ótimo. É um exemplo ótimo. Mas assim, você pode fazer isso com... Às vezes você fica assistindo o dia inteiro de pregação lá do pastor que você gosta. Mas, tipo, e a Bíblia que você não pega lá e mergulha você. Verdade. Então, assim, toma esse cuidado. Não pega só comida mastigada. Não vai só no mastigado, né? Você tem que você mesmo estudar. Vai lá. Bom, é isso aí, gente. Olha, rendeu o assunto, deu 1 hora aqui de podcast. E manda mais perguntas lá, que a gente vai colocar mais caixas. Por favor, mandem mais perguntas que a gente vai eventualmente tratando aqui, seja nos vídeos durante a semana, seja no podcast. Semana que vem, se Deus permitir, a gente já vai estar com convidado. A gente já vai estar com convidado aqui e vai ser muito legal. E que mais? Acho que semana que... vamos ver quem vai ser o convidado, quem vai estar aí semana que vem. A gente vai avisando durante a semana. Se não, a gente vai gravar algo mais ou menos assim de novo. Vai ser bem legal. Show. Certo? Compartilha com a galera aí, né? Isso. Deixa o like. Se inscreve Sempre aí no quis canal. falar isso, deixa o like. Se inscreve aí no nosso canal, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. Siga a gente nas nossas redes sociais, seja tanto as minhas quanto as do Gel e a do Jornada. E a gente se vê semana que vem, galera. Tchau, turma. Obrigadão, hein? Valeu.